Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, na última aula a gente fez uma recapitulação de alguns assuntos que haviam sido passados em materiais escritos, né? Então a gente acabou indo até o final do primeiro reinado. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o período regencial, que é o momento da nossa história subsequente ao primeiro reinado e que antecede o segundo reinado. Então a gente vai dar uma olhada nesse período. Então, bora lá. Então, como eu ia dizendo, o período regencial ele é o período que se situa entre o final do primeiro reinado, né, ou seja, 1831, e foi ali até o início do segundo reinado, né, que começou em 1840. Ou seja, ele tem início a partir do momento que Dom Pedro I abdicou do trono, né, em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, até 1840, que foi quando ocorreu o chamado golpe da maioridade, né, um movimento político que possibilitou a Pedro II se tornar imperador do Brasil antes de completar a sua maioridade. A gente vai ver isso melhor mais para o final da aula. Enfim, esse período regencial ele é uma consequência direta dos acontecimentos que sucederam durante o governo de Pedro I, né, que foi marcado pelo autoritarismo e por diversos problemas. Então, quando Pedro I escolheu por abdicar do trono, ele acabou retornando para Portugal e deixou no Brasil Pedro II, só que Pedro II só tinha 5 anos. E pela lei, né, estabelecida na Constituição de 1824, Pedro só poderia ser imperador do Brasil quando atingisse a sua maioridade, com 18 anos, né? Então, até que Pedro conseguisse a maioridade, o Brasil deveria ser governado por regentes, por isso, período regencial. Esse período seria até 1844, mas que acabou durando 4 anos a menos. E é bom ressaltar que a própria Constituição ela trazia essa hipótese, né? Caso algo assim viesse a acontecer de fato, haveria um governo provisório, governado por regentes, até que o legítimo herdeiro do trono pudesse governar. Bom, então, o período regencial ele pode ser dividido em três fases distintas, sendo elas a regência trina provisória, né, e a regência trina permanente, e depois a regência una de Feijó e a regência una de Araújo Lima. Bom, quando se iniciou o período regencial, né, a primeira fase foi a da regência trina provisória, que tinha como seus representantes Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos. Bom, e entre as principais medidas tomadas durante a trina provisória, a gente pode destacar, por exemplo, que alguns ministros que haviam sido demitidos por Pedro I, lá no primeiro reinado, eles foram restituídos, né? Uma nova Assembleia Legislativa ela também foi convocada para a elaboração de novas leis. Também houve anistia para criminosos políticos que assim haviam sido considerados durante o primeiro reinado. Mas acontece que essa trina provisória ela não durou muito, né? O Brasil estava muito tumultuado naquele momento, com a saída de Pedro I. Então, ainda no mesmo ano que teve início a trina provisória, né, 1831, já em junho foi eleita a trina permanente, que era composta por José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima e Silva. E dentre as principais medidas que foram implementadas durante a trina permanente, a gente pode mencionar a criação da Guarda Nacional, que era uma força pública, né, composta de homens de 21 a 60 anos e visava resguardar o território de revoltas e de quaisquer tumultos. Outra medida bastante interessante da gente mencionar é que houve uma reforma do poder moderador, né, aquele poder que se sobrepunha aos demais poderes, e essa reforma foi no sentido de que algumas atribuições foram retiradas desse poder moderador, de modo que os deputados tinham mais instrumentos agora para fiscalizarem as ações do executivo. E, além disso, um outro aspecto muito importante de ser mencionado é que houve uma ruptura, né, entre José Bonifácio e o padre Feijó, naquele momento, que acabou afastando José Bonifácio da política brasileira naquele momento. Acontece que a trina permanente ela não conseguiu colocar fim aos tumultos que estavam acontecendo no território, né, algumas revoltas, como a gente vai ver melhor mais para frente um pouquinho. Então, acabou que um ato adicional ele foi editado no ano de 1834, alterando algumas disposições da Constituição. E dentre essas mudanças, a gente pode chamar a atenção
porque ficou estabelecido de que o poder moderador não seria aplicado durante o período regencial e de que essa regência trina ela passaria a ser una, ou seja, exercida por apenas uma pessoa. Além de que foram criadas as assembleias legislativas provinciais, o que dava um pouco mais de autonomia para as províncias. É interessante a gente analisar que, a partir dessa medida de ser substituída a regência trina por uma una, alguns historiadores chamam a atenção que, como foi feita uma eleição, né, para se determinar quem seria o regente, em 1835, a gente pode ver essa situação como algo semelhante, ou melhor, uma experiência republicana em meio ao sistema monárquico que estava posto. E, nesse sentido, né, essa eleição de 1835 para definir quem seria o regente, ela houve a disputa entre o Padre Feijó e Holanda Cavalcante, sendo que o Padre Feijó acabou vencendo e, com isso, ele se tornou regente do Brasil até 1837, quando ele acabou pedindo o afastamento da função, né, porque o Padre Feijó ele tinha um temperamento muito explosivo e ele tinha grandes dificuldades realmente em ser contrariado, o que não estava ajudando ele a governar o país. Então, ele acabou pedindo esse afastamento e novas eleições foram convocadas, na qual Pedro de Araújo Lima venceu o Holanda Cavalcante, que havia tentado mais uma vez ser o regente do Brasil, mas de novo foi derrotado. Então acabou que Araújo Lima se tornou o novo regente do Brasil até 1840. Bem, a gente pode falar também que durante o período regencial a questão política ela estava muito viva e nesse sentido três grupos principais eles disputavam ali os holofotes, sendo que a gente tinha os liberais moderados, né, que eles eram monarquistas, mas eles defendiam uma limitação do poder do imperador. E esse grupo de políticos ele era principalmente representado pelo Padre Feijó, que a gente acabou de mencionar. Tínhamos também os liberais exaltados, né, que eram defensores do federalismo, e esse federalismo para eles seria materializado através de ser dado uma maior autonomia às províncias, e um dos grandes influentes foi o Cipriano Barata, que a gente já mencionou ele por ocasião da Conjuração Baiana. Ele foi um dos líderes também lá do movimento. E havia também o grupo político dos restauradores, que eles queriam realmente a volta de Pedro I para reassumir o trono e continuar governando o país. E esse grupo era principalmente representado pelos irmãos Andrada, né, dos quais o José Bonifácio era um deles, né? Era um grupo de irmãos que representavam ativamente aí essa posição política. E é importante chamar a atenção que, conforme o tempo foi passando e o debate político ele foi evoluindo, acabou que esses grupos eles se transformaram nos dois principais partidos que foram os protagonistas durante o segundo reinado, né, que era o Partido Liberal e o Partido Conservador. Bom, as principais revoltas, né, que aconteceram durante o período regencial foram essas que vocês estão vendo aí na tela. Sendo que a cabanagem, né, que aconteceu lá na então capitania do Grão-Pará, né, ela ocorreu no ano de 1835 até 1840 e basicamente ela se deu em razão da insatisfação, né, com a pobreza e com a desigualdade social e também por disputas políticas locais. No mesmo sentido, né, houve a balaiada em 1838 até 1841, lá no Maranhão, também muito em razão de disputas políticas, né, da região. A Sabinada, por sua vez, aconteceu na Bahia, do ano de 1837 a 1838, e ela tinha de fato um caráter separatista e ela visava implementar na Bahia uma república. A chamada Revolta dos Malês, né, ela aconteceu em Salvador, no ano de 1835, e ela foi uma rebelião organizada por escravos. E, por fim, a gente pode falar da Revolta dos Farrapos, né, ou Farroupilha, ela aconteceu no Rio Grande do Sul, entre os anos de 1835 a 1845. Ela tinha caráter republicano e foi fruto da insatisfação da elite local, né, com o governo imperial, tendo sido a mais longa rebelião do período regencial do Brasil. Como vocês podem ver, ela durou 10 anos. Mas, enfim, qual que foi o contexto desse golpe da maioridade que colocou fim ao período regencial? Acontece, né, que a gente tinha um racha entre os liberais e os conservadores, e os liberais eles estavam bastante insatisfeitos, porque o governo de Araújo Lima, que era um conservador, não estava agradando em nada. Então, os liberais eles acabaram conseguindo formar a maioria de deputados e senadores para que fosse aprovado esse golpe da maioridade,
de modo que Dom Pedro, né, Pedro de Alcântara, Pedro II, não precisaria esperar até os 18 anos para ser imperador, já com seus 14 anos ele poderia ser imperador. Ele foi consultado e ele acabou aceitando o encargo já aos 14 anos, né? E com isso teria início ali o segundo reinado, em 1840. Esperava-se, né, que a coroação de Pedro, ela colocaria fim às revoltas que estavam acontecendo no território e seria uma forma de unificar o Brasil, né, o sentimento de pátria. Então, os liberais acabaram ficando satisfeitos, né, porque os conservadores foram tirados do poder naquele momento, e esse é o resumo do período regencial. Na próxima aula, a gente já dá início ao segundo reinado de Dom Pedro II. Bom, pessoal, por hoje é só. O PDF de questões está na descrição do vídeo aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês já sabem. Então, fica assim. Forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.